A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tem este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 16 de agosto. Lembrando os irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, termos todos os dias um contato com a palavra de Deus para nosso crescimento espiritual. Lembrando também que todos os vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui neste canal. Amém? Vamos à leitura? Leitura do dia 16 de agosto, capítulos 33 a 36 do livro do profeta Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas, para fazer delas uma defesa contra os contra os valados e contra a espada. Entre mentes, os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens que ferirei da minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança, e farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, como que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, a espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, do qual vós dizei, é uma desolação, sem homens nem animais, sim, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvira a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz da noiva, e a voz dos que dizem: Dai graças ao Senhor dos exércitos, porque é bom o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças, pois farei voltar a esta terra pois farei voltar a esta terra os seus exilados como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nesse lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá. Ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança, e este é o nome que lhe chamarão: O Senhor é nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão
diante de mim para oferecer holocaustos e queimar ofertas de cereais e oferecer sacrifícios continuamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Acaso não se observaste o que este povo está dizendo? As duas famílias que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência, os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Agora, capítulo 34. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que estou prestes a entregar esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo. E tu escaparás da sua mão, mas certamente serás preso e entregue na sua mão. E teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te fará boca a boca, e irás a Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, e como queimavam perfumes a teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim tos queimarão a ti, e te prantearão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias o profeta a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque dentre as cidades de Judá só estas haviam ficado como cidades fortificadas. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, para lhe fazer proclamação de liberdade, para que cada um libertasse o seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravo. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado no pacto de libertarem cada qual o seu escravo, e cada qual a sua escrava, de maneira a não se servirem mais deles. Sim, obedeceram e os libertaram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, e tornaram a escravizá-los. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz um pacto com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, por ter que te for vendido e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos.
e vos havíeis hoje arrependido, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim um pacto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um o seu escravo, e cada um a sua escrava, que havias deixado ir livres à vontade deles, e os sujeitastes de novo à servidão. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para proclamardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Eis, pois, que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, e farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que transpassam o meu pacto, e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra, os mesmos que passaram pelo meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra. E a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e na mão do exército do rei de Babilônia, os quais já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão e a queimarão a fogo, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Agora capítulo 35. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. E os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Eles, porém, disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca jamais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, e não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem de edificarmos casa para nossa habitação, nem de possuirmos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que quando subia Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra esta terra, dissemos: Vinde, e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai, e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso não aceitarei instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor: As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas.
pois não o tem bebido até o dia de hoje, porque obedecem o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, com insistência, vós não me ouvirdes. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir. E assim habitareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Pois assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Agora capítulo 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que da parte do Senhor veio esta palavra a Jeremias, dizendo: toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te hei falado contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo de um livro, enquanto Jeremias lhes ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. E Jeremias deu ordem a Banique, dizendo: eu estou impedido, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escrevestes, enquanto eu ditava, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás aos ouvidos de todo o Judá, que vem das suas cidades. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém, apregoaram um jejum diante do Senhor. Leu, pois, Banique no livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cushi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Banique, filho de Nerias, tomou o rolo da sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora
e leu aos nossos ouvidos, e Baruque o leu aos ouvidos deles. Ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Banique: sem dúvida alguma, temos que anunciar ao rei todas estas palavras. E disseram a Baruque: declara-nos agora como escreveste todas essas palavras. Ele as ditava? E disse-lhes Baruque: sim, da sua boca ele meditava todas estas palavras, e eu com tinta as escrevi no livro. Então disseram os príncipes a Banique: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo da câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para trazer o rolo, e Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, era o 9º mês e o rei estava sentado na casa de inverno, e diante dele estava um braseiro aceso. E havendo Jeude lido 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com o canivete do escrivão e as lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram os seus vestidos, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã, Delaías e Rias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, contudo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jeramiel, filho do rei, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Banique escrevera na boca de Jeremias, veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo: toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que Joiaquim, rei de Judá, queimou. E a Joiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste neles, anunciando: certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e serás lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E castigá-lo-ei a ele, e a sua descendência e os seus servos, por causa da sua iniquidade, e trarei sobre ele os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo o mal que tenho pronunciado contra eles, e que não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 16 de agosto, dos capítulos 33 a 36 do livro do profeta Jeremias. Que Deus abençoe a todos. Continue conosco. Até o próximo vídeo, irmãos.